Anjos da Noite traz uma guerra antiga entre lobisomens e vampiros. Essas duas espécies de imortais batalham entre si aos montes e usando muitos descartáveis em seus inúmeros campos de batalha. E destes nascem os campeões de ambos os lados. Eu já fiz uma lista dos vampiros mais fortes de todos os tempos e creio que o resultado possa ser um tanto surpreendente. E para hoje, então, veremos o outro lado da moeda, quem realmente é o mais forte de todos os lobisomens, ou Lycans. Antes que a lua cheia tome o céu e tenhamos uma transformação, gostaria de pedir a todos que deixem o seu like e se inscrevam no canal. Afinal, isso mostra que gostou do conteúdo e ajuda outras pessoas, outros imortais a encontrarem este canal. E, se quiser colaborar diretamente, pode se tornar membro, ter acesso antecipado, assim como outros benefícios. Olá, imortais! No meu último vídeo sobre os vampiros mais fortes, fiz uma separação por categoria para poder falar de todos os tipos de vampiro e assim deixei um ou dois personagens de fora porque eu simplesmente esqueci. Então eu vou falar aqui que é do Thomas, não tem como encaixar ele aqui porque ele não é lobisomem, vai fazer o quê? Mas isso porque tem muitos vampiros na série, algo impressionante. O quanto de sanguessuga existe em Anjos da Noite. O que não será possível de se fazer aqui, devido à quantidade realmente diminuta que temos de Lycans ou lobisomens, e por isso terei que fazer essa lista de forma um tanto diferente, ainda que algumas coisas sejam um tanto parecidas. Aqui eu ainda incluirei algumas coisas um tanto que tangenciais, sempre, é claro, colocando tudo em perspectiva como um todo, para poder dar o melhor alinhamento das minhas ideias para vocês. Aqui falarei muito sobre idade, o que também fiz no outro vídeo. O importante é que não darei muitos números exatos. Muitas pessoas nos comentários têm me pedido para falar sobre a idade de todos os personagens, então não dos atores, tá? Isso tem outros vídeos. E então eu farei essa lista das idades dos personagens junto com uma árvore genealógica. Estou planejando um vídeo muito, mas muito legal para tudo isso. Então não vou dar a idade muito exata porque eu estou fazendo uma mega pesquisa sobre o assunto. E sem contar que por que eu não posso fazer também do outro jeito? Porque não tem tantos aspectos sociais assim que nós conhecemos para a parte dos Lycans. Tem alguns poucos, mas não vai nos ajudar tanto assim como nos ajudou com os outros que eu falei sobre mercadores maiores, mercadores menores e etc. Aqui eu falarei de muitos, mas muitos personagens de uma forma bem resumida. Se quiser saber mais, eu tenho um vídeo sobre específico falando de cada um dos personagens com uma única exceção, que é o Marius. O Marius ainda não tem vídeo no canal, mas em breve terá. Se você quiser ver especificamente sobre o seu personagem favorito, Lucian, Raze, William, entre todos os outros que eu vou falar aqui, menos o Marius, tem vídeo, beleza? Lycans, lobisomens, sangue puros e aprimorados. Bora então entender direitinho o que essas três espécies de imortais, mais ou menos, e logo ficará muito mais fácil de entender tudo o que precisamos para todo este vídeo. Essas nomenclaturas são nomenclaturas tanto de fãs que foram feitas para poder entender os aspectos melhores, como alguns tipos de divisões. Você pode chamar como você quiser, é só uma nomenclatura que o pessoal mais aceita. Claro que tem coisas que não dá para você tirar de nomenclatura, tipo, vou chamar o híbrido de lobisomem. Tá, você pode chamar, mas vai confundir todo mundo e parabéns, você foi só um babaca. Lobisomens são os filhos diretos de William, não do meio humano, assim, uma mamãe lobisomem e um papai lobisomem, e sim o William morde alguém ou devora alguém, e então pelo meio do vírus que ele carrega, né, desse contingente do Corvinus Strain, é infectado pelo Corvinus e aí então se torna um lobisomem. Lycans seriam então as crias de Lucian, filhos de lobisomem. Então dois lobisomens algum dia tiveram um filhinho lobisomem, só que em vez de sair lobisomem, saiu um Lucian. O Lucian, então, ele teoricamente ele é um lobisomem. Só que os lobisomens, geralmente, que podem trocar para sua forma humana, chamados de Lycan.
Assim, é uma distinção muito pequena que eu tenho que fazer aqui e que muitas pessoas aceitam. Então, essa que eu vou chamar, você pode não gostar, você pode falar, eu discordo. Beleza, é só pra gente não poder confundir as coisas. Então, Lycan é um lobisomem ou um metamorfo que pode voltar para sua forma humana. Interessante que também o Lucian, por ser filho de 2 lobisomens, o filho assim, papai lobisomem, mamãe lobisomem, ele é um sangue puro, que torna ele muito mais forte. Você pode falar, talvez seja filho do William. Talvez. Aí é muita especulação, tem prova zero pro assunto. E aprimorados são aqueles que, de alguma forma, das 2 espécies, se utilizam de algum artifício para se melhorar ou para se aprimorar. Como ritual, beber sangue de alguma outra espécie, entre outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Ainda que, em teoria, Lycans e lobisomens sejam a mesma criatura, ou pelo menos subespécie, tenho que tratar todas elas aqui como formas diferentes para poder dar uma ideia geral. Vamos aos nossos campeões. Para tentar deixar um tanto mais claro, farei uma divisão por filme, falando apenas daqueles nomes específicos, pois são geralmente aqueles que realmente têm algum destaque e também que falam sobre aspectos mais diversos como um todo, tendo sempre um bando de personagens que aparecem, mas não tem nome, ou se tem nome, tem uma aparição, e é isso aí. Underworld, ou Anjos da Noite. No primeiro filme temos 3 Lycans muito proeminentes, e um que se torna, aqui não por muito tempo. Temos Singed, que é o cientista austríaco que ajuda o primeiro dos Lycans a fazer os testes de sangue, e além de dar toda a ideia e saber o processo dos híbridos na questão de poder, não fica muito longe, apesar de aguentar prata por algum tempo em seu corpo e, querendo ou não, fez um híbrido em seu fim. Fazendão, você não tem vídeo sobre o Singed? Tá meio que certo, porque eu usei o vídeo do Uber Lycan, do Quint Lane, para falar sobre o Singed. Eu falei sobre o Singed e sobre o Jacob, então é meio que 3 personagens no vídeo, será que vale? Mas o Singed não valeu um vídeo ainda, porque tem muita pouquinha lore. Mas agora que eu tô fazendo shorts sobre Anjos da Noite, o Singed vai estar lá em algum momento. Então, bora. O Andrea Tanis já ganhou shorts, tá bem legal. Então, personagens muito pequenininhos assim vão ganhar shorts. Raze, o segundo em comando da matilha e um dos únicos, se não o único, a enfrentar um lobisomem apenas com as suas mãos e ainda ganhar a briga. É um Lycan que aguenta muito tranco, muita prata, sem nenhum problema. Vai de frente a frente com vampiros e ganha várias lutas. Infelizmente tem o seu fim nas mãos do Victor, que é um dos grandes vampiros de todos os tempos. E por último, porém não menos importante, temos Lucian, o primeiro de todos os Lycans, o sangue puro, aquele que morde Michael, entre outras coisas. Tudo bem que o real poder dele, na minha opinião, só é visto no terceiro filme. No primeiro filme ele tinha grandes demonstrações de poder. É impossível de dizer que não, mas no terceiro filme é onde ele bate o martelo e fala, esse cara é muito, muito forte. E antes que as pessoas saiam gritando comigo, não tem o Michael. Lembrando que o Michael ele foi transformado em Lycan primeiro. Tem uma vidinha ali como Lycan, apesar de ter uma quase transformação, nunca se transforma totalmente em Lycan. Não tenho como muito julgar o Michael como Lycan apenas, porque ele não demonstra nada, ou basicamente nada como Lycan. Eu teria que dizer que eu acho que ele seria muito forte, porque ele tem o Corvinus Strange. E ter o Corvinus Strange, de certa forma, é importante, porque dá algo tipo William ou Marcos, que são pessoas, são imortais com um grande potencial. Fica na teoria. Então, para não acharem que eu tô... o Michael... Eu vou contar o Michael como híbrido. Mas, Douglas, você vai contar híbrido nessa lista? Claro que não. Evolução. O único dessa família a aparecer aqui de forma importante é William. Ele, por ser o primeiro dos lobisomens, se demonstra uma verdadeira máquina. Na introdução temos vários mercadores bem experientes, pelo jeito, tendo muito trabalho com ele, números que não vemos mais na série para parar apenas um lobisomem ou equipamentos daquele tipo. E depois nós vemos ele enfrentando Michael na sua forma híbrida, depois de alimentado e acostumado com seus novos poderes. Então, William é um dos grandes, obviamente, campeões, um dos grandes mais fortes de todos os Lycans, mas vamos ver até onde ele vai aguentar.
Vamos fazer uma pausinha aqui para falar de novo, um pouquinho mais, né? Entre Lycans e lobisomens. Tem duas coisas que eu preciso falar aqui. A primeira é que existe uma inconsistência entre dois filmes, sendo Evolução e o Rebelião, que é o próximo filme que a gente vai falar. No segundo filme, os lobos que guardavam um historiador, em teoria, eram lobisomens e não Lycans. Quando alguém fala, os lobisomens foram extintos, na verdade eles não existem, mas estão por aí. Outro vídeo que vai caber aqui no canal. Daqui a pouco o canal vai só canal sobre especulação. E no próximo filme, eles são muito diferentes, sendo muito maiores e muito ferozes. A segunda coisa é que só entre Lycans e lobisomens existe uma teoria de diferença de poder, pelo menos quando falamos dos rankings mais baixos. Um lobisomem recém-transformado é capaz de acabar com vários vampiros com certa facilidade. Aqueles que vimos no castelo são extremamente fortes no filme 3 e eficazes ao acabar com os soldados vampiros. O grande problema é que eles não se organizam e nem conseguem voltar para sua forma humana. São menos sociais, por isso são mais fracos contra a grande estrutura dos vampiros. Falei muito sobre a questão de estrutura e de não estruturação no meu vídeo As Duas Primeiras Guerras do Anjos da Noite. Então, só dá uma olhadinha aqui. Já os Lycans demoram um tanto mais para ficarem mais fortes, podendo chegar em tais níveis de poder dos seus primos lobisomens e até mesmo superar. Já sobre os lobisomens ficam tanto no ar, pois nós não temos muitos exemplos de lobisomens, fora de William, sobrevivendo por tanto tempo. E já para deixar claro, no Rebelião nós temos nenhum Lycan novo apresentado, apenas um bando de lobisomens e que não sabemos muito e que quase nunca mais aparecem. Lembrando que então a gente vê o real poder do Lucian aqui e o Raisin também aqui apresentado, demonstrando que ele é forte pacas também. O Despertar. Aqui temos dois concorrentes, ambos da família Lane, pai e filho. Jacob Lane inventa um composto usando o DNA de Eve como base. Isso fez com que os Lycans consigam se tornar algo mais, se tornando quase que imune à prata, se regenerar instantaneamente e grande aumento de força e massa. O pai tem seu tratamento por algum tempo e consegue ser parado por Eve. Já o filho Quentin Lane tem uma super forma chamada de Uber Lycan, que tem um confronto com Selene, demonstrando todo o seu poder, sendo os únicos capazes de derrubar a vampirona com apenas um tapa. E por último, porém não menos importante, temos Marius, que tem um processo parecido com o Quentin, mas ele toma o sangue de Michael diretamente, sendo também uma forma diferente do normal, sendo mais forte do que o comum, até mesmo mantendo a sua fisionomia principalmente no rosto. Eu já falei muito sobre o Quentin Lane em alguns outros vídeos aí, não sei se o vídeo da análise dos últimos filmes já saiu, eu acho que já vai, quando eu ter gravado esse vídeo aqui, já vai ter saído já. Não, quando eu lançar esse vídeo já vai ter saído já o vídeo da análise. Eu falo bastante, eu dou minha opinião sobre isso lá nos últimos dois filmes, que é sobre os últimos dois. Então, só por outra hora. Se eu não colocar também aqui, porque é complicado gravação, e tempo de gravação, e nem sempre que vocês vêm estar em sequência. Doideira, tá, gente? Vamos à lista. Como eu disse, o número de personagens Lycans é muito menor do que vampiros. Isso por causa que eles geralmente são os vilões dos filmes. E quando são os bonzinhos, quase nada novo é apresentado. A mesma coisa que disse na minha análise, que eu já saio. Certeza que já saiu porque eu já coloquei essa no ar. Que ficou bem interessante também. Vamos começar por quem não tem nenhuma chance de chegar no pódio total. Eu quero lembrar que não é porque o personagem não chegou no pódio, porque significa que ele já tá, significa que ele não vai chegar no tom. Primeiro de colocar aqui são os genéricos, que tem pouco para colocar na mesa para que nós consigamos analisar. Ainda que tivéssemos um personagem que fez muito, porém com pouca informação, eu o colocaria em algum lugar, mas não aqui. Mas esse já não é o caso. E já vou colocando aqui também o Shinji neste meio. Talvez um dos mais inteligentes de todos, mas não fica nem um pouco próximo do patamar do resto. Seguindo a lista aqui, nós temos o Raze. Eu sei que parece muito estranho ter o Raze aqui nesta posição. Ele viveu por centenas de anos, tem muita experiência de combate, fora do comum em todos os aspectos possíveis. Ele é muito, muito forte, e possivelmente o mais forte dos Lycans normais, base dos filmes. Isso então demonstra o quão mais forte os outros personagens dessa lista é. O Raze fica tão baixo, pois o resto é muito mais forte. O Raze, ele é o mais forte,
de todos os Lycans básicos. O Lucian não vale porque o Lucian é sangue puro e também o primeiro dos Lycans. Do resto deles, tipo, vamos tirar se fosse dos vampiros, vamos tirar o Marcos, sabe, quem fica mais forte. E é essa a ideia que eu tô colocando. Então o Raze, ele é extremamente forte, mas mostra aqui o quão o resto do povo é potente. E eu acho bem interessante porque o Raze, ele é do Kevin, um dos grandes escritores dessa obra, e ele não é uma Mercil, o que é muito bom, o que é muito interessante, que eu gosto bastante. Pontos positivos pro Kevin como escritor. Ó, tô sentindo a treta. O pessoal com balas de prata e tocha vai me pegar. Vamos lá. Quem vem o próximo aí é o Lucian. Rapaz, deu até mal aqui. Ó, ele é capaz de ser atropelado, continua na boa, levar prata na cara, quase sem sentir. Mais importante, ele ganhou numa briga no X1 com o Victor. Isso pra mim é um grande determinante. Lucian era muito barra pesada. Todas as habilidades e tempo dele colocam num patamar muito acima de qualquer outro Lycan mais normalzinho. Coloca ele assim num lugar que é basicamente impossível de você colocar isso. Mas, de novo, os lobisomens, apesar de poucos, eles têm muita gente poderosa. Diferente dos vampiros que tem, sem tirar a parte lá dos base, o Lucian, ele é o mais forte dos Lycans. Fácil. Então, top 1, mais forte dos Lycans, conforme a minha organização. Lucian, fácil. Então, e assim, ele seria o mais forte de todos os lobisomens, se não fosse um serzinho. E este, claramente, que é o William, o primeiro de todos. O tanto de ferimentos que ele consegue tomar sem cair, o quão longe ele joga vampiros com apenas uma patadinha assim, ó, mesmo ferido, e depois de séculos sem se alimentar, ferrado, tudo ali moído, sai de uma jaula apertadinha e consegue sair no tete a tete com um híbrido que é o Michael. O William é muito, muito forte. Num estado enfraquecido, ele acaba com um time de elite, é varado por Selene com prata muitas das vezes e enfrenta Michael, isso tudo com fome. E fome é uma coisa que afeta a Eve. A Eve é afetada por fome, então imagina o William. Então vamos pensar nisso. Ele tá lá na jaula lá muito, muito tempo. Uns 600 anos. Ele com certeza é mais forte de todos os lobos, ou pelo menos dos lobos comuns. Gostou da lista? Tá faltando coisa, eu sei. Os outros 2 ou 3. Quentin e seu pai e Mario são, na verdade, aprimorados. Eles não são lobisomens ou Lycans, propriamente dito, são por cento. O problema é que eles ficam na beirada de serem híbridos. Mas fica assim na risca mesmo. Por quê? Eles usam o sangue de híbridos para conseguir se promover para uma categoria mais poderosa. E digo isso com grande certeza. Se eu for colocar estes 3 aqui no mesmo patamar ali, vou encaixar na lista dos lobisomens, que já é meio estranho porque essa parte é aprimorada. Eu creio que o Jacob ficasse no mesmo nível do Raze. Eles aparentemente são bem mais fortes do que um Lycan comum, ou até mesmo um dos mais fortes deles. Mas quero colocar em perspectiva que os vampiros aprimorados são um fruto de um ritual bizarro que beira o sobrenatural. Mas aqui é beirada o hibridismo. Ainda assim, quem é mais forte? Primeiro tenho que dizer que uma das grandes fraquezas aqui que não exploraremos é a do tempo e recursos. Ambos, o Quentin Lane e o Marius, precisam de tempo para se manterem em suas formas. Em teoria, o Quentin com o tempo absorveria o suficiente para se modificar para sempre. Palavras do Jacob. Com o Marius já não é explicado, mas a gente pode pensar que não seria a mesma coisa porque não é um processo refinado. Os dois têm grande força e também uma grande regeneração, mas apenas um deles consegue jogar carros com uma mão e nocautear Selene com um tapa. Um ponto que diz que minha análise é que esses vilões foram invertidos. Primeiro usando sangue do Michael e depois da Eve, porque a Eve, querendo ou não, é uma melhoração da série, é o último ser, é o bichão mais forte que poderia existir em potencial. Isso vai ficar muito claro depois. Depois nos outros vídeos, tá, minha gente? Então, o Marius poderia até derrotar Selene, mas com grande dificuldade e com ajuda. Então, como é que fica essa lista, Douglas? Assim, pare de enrolar essa porcaria. Devido às características de ambos, eu acho que, no final da lista, eu acho que quem é o mais forte de todos, contando com aprimorados, é o Uber Lycan.
Ninguém demonstra tanta força, aguenta o tranco, ninguém demonstra nada. Eu sei que Marius foi praticamente imune a prata, também aguenta muito tiro, mas acaba de um modo físico, muito parecido com o pai de Quincy. E que Marius fique um pouco abaixo. Vamos lá, então se o Uberlycan é o mais forte, onde que fica o Marius? Eu creio que o Marius ele fica no mesmo nível, ou talvez até um pouco abaixo do próprio William. Sem brincadeira, eu acho que os dois têm ali uma equiparência de poder. O Marius, apesar de tudo, ele é muito mal refinado. Ele usa muito mal os seus níveis de poder, e eu acho que falta refinamento para ele. Para mim, eu acho. Por exemplo, o Lucian, ele tinha um grande refinamento, até que ele praticamente não usa a sua forma de Lycan para quase nada. Ele consegue refinar o poder dele de Lycan. Talvez não goste de virar Lycan. É uma análise interessante que algum dia eu quero fazer, que eu percebi que o Lucian não vira Lycan no Underworld, no primeiro, vocês podem parar pra perceber. Ele usa os poderes de Lycan, mas não vira Lycan. E ele pode, porque ele tem controle total sobre as coisas dele, porque ele é muito antigo. Vale a pena prestar atenção nisso. Aqui no final eu acho que o Marius, apesar de muito forte, eu acho que ele não vai ficar no mesmo nível de William, nem a pau. Assim, mas Douglas, por que ele é o vilão final? Não sei. Ele se demonstra mais forte do que o Uberlycan? Não. Não se demonstra mais forte que o Uberlycan. O Uberlycan se demonstra muito mais forte devido às características, o quanto ele consegue jogar carros, o quanto ele consegue derrotar a Selene. E assim, por que a Selene consegue derrotar ele daquele jeito e não o Uberlycan? O Uberlycan ela consegue derrotar meio que na inteligência dela, né? Não por causa dos poderes dela, aquela dos poderes dela. Só que os poderes dela aprimoradíssimos devido ao ritual. Então tem uma diferença. Creio que se fosse para ter ela com um ritual contra o Uber, a história seria diferente de derrotar ele na inteligência. O Uber estava muito além, a regeneração dele estava muito além, tudo dele estava muito, muito além. Ao menos que o Marius seja totalmente imune à prata, o que eu duvido, porque o processo é muito parecido. Então tem sim negócio. A prata, a diferença é que é muita resistência. Talvez aquelas balas especiais que foram feitas tivesse um grande efeito neles ainda, mas ninguém mais faz aquelas balas porque precisava de toda a estrutura vampírica que não existe mais. Que de novo eu falo muito mais sobre estrutura. Você vê que a estrutura dos vampiros faz diferença, né? Ah, mas tem estrutura, mas é muito pequenininha nos últimos 2 filmes comparado com o que a gente tinha antes com os 3 anciões. Talvez depois da série agora retome. Mas assim, 6º filme só se for reboot. E série só se for por graça divina, porque já tá 4 ou 5 anos na geladeira. Mas vamos esperar. Mas se chegou aqui de novo, então deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal. Vejo todo mundo então aí na próxima.